Pessoal, as nossas reflexões em torno do dever, ela descerra aspectos importantes pela imperiosidade do nosso labor com sono acordado no astral e que competirá a cada qual essa leira. Se nós pegarmos as explanações que André Luiz houvera trago para nós acerca desse areal, consono em sinal verde, ele vai dizer um pouco do compromisso que nós temos num dado trabalho, enquanto um imperativo elevacional, e que isso inclui associação minha ao esforço de equipe na obra que preciso realizar. Até porque, gente, esses metais, eles são porta dentro da alma. Acaba que, quando nós temos essa digna obediência, isso é a obrigação cumprida no dicionário da realidade. Porque é a nossa subordinação voluntária ao dever, ao que precisamos realizar. Isso, per si, implica executar com alegria, mesmo as tarefas menores, porque é ser fiel no pouco. À medida que eu sou capaz da fidelidade no pouco, vai me sendo confiado mais. E é algo espontâneo, que vai nos levando a tarefas consideradas maiores, porque todo trabalho feito de boa mente e com uma intenção nobre, ele tem uma importância e, inclusive, na purificação da nossa mente, no nosso fortalecimento. Daí que não é tanto o tipo de trabalho, mas como eu realizo aquilo, considerando a leira de possibilidades edificantes. Então, às vezes, uma enfermeira que atua num comércio de órgãos de crianças, que é um tráfico onde pessoas são prejudicadas, ela está usando o trabalho dela para levar a desesperação para alguém. Enquanto que uma diarista que limpa aquele ambiente ao qual ela foi contratada para fazer essa faxina ali, com o coração voltado para o bem, ela está numa atitude muito mais nobre do que a enfermeira naquele comércio ilegal. Então, na verdade, o que diz daquilo que eu estou realizando é a minha vibração nobre, é o móvel por trás do meu coração, que estão nas minhas nascentes morais, desejoso de realizar o meu melhor. Nesse sentido que, quando a gente executa esses areais, é como uma câmera fotográfica, que vai nos retratar por fora, enquanto essa câmera por ela mesma. Mas na realização elevada, o trabalho nos retratará por dentro, devido a esse aspecto dessa iniciativa porta dentro da alma. Então, se eu escarneço da obra, que honorifica minha existência, minha atual vilegiatura, eu vou desprestigiar a mim mesma. Enquanto aí a necessidade que eu tenho de fazer acontecer o meu propósito de vida. Porque Jesus ele já nos houvera dito. Até porque, na dúvida, recorramos ao Evangelho de Jesus. Aquilo que ele nos traz de diretriz. Para que, aos pés do Mestre, a gente dissolva qualquer inconsistência, qualquer situação que esteja suspeita, obnubilada, obscura, aos quais nós precisamos de esclarecimento. É aos pés de Jesus que nós vamos encontrar isso. E vai acontecer que ele nos diz que
precisamos colocar a nossa luz que nós acendemos e a mantemos acesa sobre o candeeiro. Nesse sentido que, ao invés de pôr isso escondido sobre um módio, eu coloco isso sobre esse candeeiro para iluminar quem esteja próximo, no alcance que aquele raio atingir, porque isso vai dizer de uma cidade construída sobre o monte, ela não foi feita para ficar escondida, mas ali naquele espaço, sobre aquele monte mesmo. Então, nesse sentido que, quando nós consideramos, por exemplo, um sal, que precisa ser sal de fato, portanto salgado, para salgar um alimento. Se ele é insípido e não tem a sua função de salgamento, ele é lançado fora, pisoteado, porque ele não vai ter a sua serventia. Isso vai valer para os nossos trabalhos com Jesus, onde esse sal que eu coloco é a minha boa vontade, é a minha disciplina, é o meu preparo moral, para que dada obra seja realizada, porque por mais que nós tenhamos um preparo humano, o mais importante para realizar algo é a minha moral. Porque nós sabemos que a sabedoria anda junto com o amor, são duas asas que nós precisamos fazer a concatenação delas para um dado areal, e a subida dessa montanha que é íngreme, mas quando nós consideramos o imperativo da nossa reforma moral, isso precisará ser o nosso foco, até porque alguém que está empenhado na sua burilação moral também estará buscando o estudo nobre, porque a gente sai do nosso comodismo e somos convocados a abraçar um serviço em que nós possamos multiplicar os nossos talentos. Nesse sentido que nós somos convocados a servir além do nosso dever mesmo, e não ficarmos nas balizas dele. Porque, caso contrário, é aquela régua matemática de um peso e duas medidas, em que a gente acaba descambando para desejar fazer apenas aquilo que nos compete, e quando existe alguma necessidade em nós ou fora de nós irmos além, a gente nega. Mas quando nós estamos falando da doação, que Jesus nos pede para realizarmos, ofertando a multiplicação dos nossos talentos naquilo que fazemos de graça, porque de graça foi emprestado para nós, isso vai dizer que a gente já não vai ter mais esse peso e duas medidas. A gente vai, na verdade, desejar transpor as obrigações rotineiras e ir além, tirando sempre mais de nós. Por isso que quando o indivíduo ele consegue esse apanágio de ir além e servir mais do que o dever o coloca para fazer, isso não é bajulamento, nem excesso. Nesse sentido, esse indivíduo está entesourando experiência, apoio, cooperação e simpatia. Então, quando a gente fala de elaborar, formar e complementar um dado trabalho, compreendamos que é a partir dessa premissa que seremos compreendidos. Quando o laborador converte o seu trabalho em alegria, o seu suor se transforma na alegria desse trabalhador. Porque então nós realizaremos nossos areais felizes. Por essa gratidão que vai tomar o nosso coração por podermos estar nessa proposta. Até porque nós estamos falando de aproveitamento do tempo. Então, o dever, Conselho Emmanuel traz para nós, definiria a submissão que nos cabe a princípios certos estabelecidos como leis pela divina sabedoria,
para desenvolvermos nossas faculdades, até porque não existe um termo dessa jornada. Eu sou chamada a melhorar a cada passo. Então, para vivermos em segurança, ninguém desprezará o imperativo da disciplina, que é aí essa mola mestra para nós, porque a disciplina, ela diz daquilo que eu consigo tecer, portar dentro da alma e sustentar. Sem disciplina, acaba que eu posso até ter belos projetos, ter percepção daquilo que me compete, mas eu não consigo colocar essa roda movimentando. E é como se travasse as rodas traseiras desse motorizado. Nesse sentido que obedecem às elementares partículas do mundo atômico, e a constelação obedece na glória da imensidade. Então, a disciplina é essa obediência ao que me compete. Porque eu, de bom grado, abraço isso. Mesmo sabendo, gente, que começar um trabalho com Jesus é fácil. Continuar é difícil, mas concluir é pelo sacrifício. Nós vamos levar ao termo uma dada ação que produz bons frutos pelo sacrifício. Inclusive, Chico falava isso, que tudo que é bom, que produz frutos, que levem auxílios ao nosso entorno, é com o sacrifício que a gente conquista. O que é ruim, se a gente deixar por nossa conta, vai acontecer. Agora, o que é bom é com o nosso labor, é com a nossa perseverança, com a nossa paciência, com a renovação da nossa esperança, que vamos conseguindo edificar. Nesse sentido que, quando alguém viaja pelo firmamento a distâncias longas do lar, em que se lhe vincula o organismo físico, ele não logrará fazer isso sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos maquinosos que o transporta. Em sendo assim, a gente simboliza esse dever como a faixa de ação no bem que o Senhor Supremo nos traz a responsabilidade para sustentar evolução e ordem na sua divina obra, no encalço do nosso aperfeiçoamento próprio, que tece o nosso destino, porque o meu destino ele está na minha mão. Por isso que a obra caridosa ela muda destino. No mesmo momento eu consigo fazer alterações da minha trajetória quando eu amo genuinamente. Nesse sentido que quando Jesus traz para nós que a caridade é a nossa única porta, é porque não vai haver outra. Enquanto aí é esse bem-sucedimento nessa proposta. Porque é a caridade em ação que cobre a multidão das nossas falhas. Por isso que cada consciência bafejada pelo sol da razão, da inteligência, será interpretada à conta de raio na esfera vivente, evolvendo da superfície para o centro, enquanto um processo evolutivo, dos quais nós estamos submetidos, competindo a cada qual de nós a obrigação de promover, respeitar, nutrir, facilitar o comum bem. Numa espontânea atitude que nos valerá o natural auxílio de todos, que nos recolhe a cooperação e a simpatia. E é curioso, gente, porque um bem que a gente faz, aquilo acaba que no momento que a gente precisa, às vezes, de um aviso, de uma crítica, de um alerta, aquela vibração de gratidão volta para nós nesse instante que nós mais precisamos, porque o auxílio que eu realizo aqui é meu advogado em toda parte. Ele advoga a meu favor, onde eu estiver. Não importa onde eu me esconda, camufle, mergulhe, me tranque, a minha obra me encontra e espelha aquilo na minha direção. Por isso que, às vezes, o indivíduo que está numa vibração de rancor e tecendo vingança, no nascedouro do crime,
ele acaba que se torna presa das suas próprias malhas, como uma teia de aranha, que prende aquele inseto que cai ali, e o indivíduo não logra se libertar disso enquanto ele não ir consertando os seus equívocos. Porque as vibrações que ele recebe de volta dessas elucubrações perversas que ele tece, o aprisionam. E às vezes um aviso que ele precisava é desviado, uma mão estendida que ele necessitava não consegue alcançá-lo. Por outro lado, alguém que está focado no expangimento de consolo, esse indivíduo, ele passa a receber as vibrações de gratidão, hipotecadas por tantos quantos foram beneficiados pela sua ação. E essas vibrações de gratidão são poderosas, porque elas abrem para nós uma série de auxílios que nem nós, às vezes, sabemos que precisamos e que acabam nos encontrando. Nesse sentido que nós temos esse plasmamento que cada qual faz dos reflexos de si mesmo, por onde passar. Isso vai nos abrir aos reflexos das mentes mais evolvidas, que nos impulsionarão a contemplar mais vastos horizontes do progresso, enquanto perspectivas para o porvir, e assimilação adequada de valores mais altos da vida, porque chegado nesse ponto, eu vou sendo talhada para enxergar mais além. Porque quanto mais o indivíduo ele se abre para o bem, mais ele consegue ir além. Então, isso significa o desenvolvimento dos metais de intuição, de inspiração, em que todas as abstrações, elas vão sendo fermentadas, sutilizadas. E aí o indivíduo, ele já consegue, com uma determinada situação, receber determinados avisos, orientações, verdades, que para outro passa despercebido. Por isso, a região moral do serviço, em que constantemente eu sou alertada pela minha consciência, é a execução do dever, porque a nossa consciência nos avisa. E nós estamos sujeitos a passar equívocos. Por isso que nós precisamos da vigilância e da oração, para que nós possamos nos manter fiéis a essa proposta. Porque no nosso dia a dia, as situações elas acontecem com rapidez e muitas situações ao mesmo tempo, em que a gente precisa de um preparo mínimo mental, emocional, moral, para poder tomar uma atitude adequada diante daquela situação. E nesse sentido que, se não há uma plantação de coisas boas, realmente eu não vou ter por onde caminhar com uma segurança mínima para ir tendo essas tomadas de decisões mais acertadas, onde a gente vai errando mais e acertando menos. Até porque, gente, nós muitas vezes nos iludimos e não percebemos, porque o materialismo, ele nos traz algumas ideias que nos fascinam, que nos iludem e que nos alucinam. E o indivíduo, sob as flechas dessas ideias materialistas, ele, se não tiver uma vigilância mínima e uma disciplina para se manter nos metais nobres, portar dentro da alma, ele é iludido. E acaba que age de acordo com o materialismo, achando que está agindo de acordo com o espiritualismo. E para justificar suas próprias atitudes erradas, ele vai ter uma série de elenques, porque nós temos facilidade para isso, para ficar justificando aquilo que somos e fazemos, e isso só nos afunda mais na lama do menor esforço. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com a faixa
da ilusão, da prostração, da frustração, da queixa, porque vão nos enganando essas vibrações. Inclusive quando a gente fala a questão da calúnia, porque o indivíduo que vê o negativo em torno de si, enquanto focar nisso e usar disso para caluniar, fofocar sobre alguém, ele danifica o próprio cérebro. Regiões que são importantes para o metabolismo do neuroplástico, que são movimentos que a gente precisa fazer para adequar os nossos neurônios à proposta nobre que nós estamos impingindo, a gente denigre, detona isso com a calúnia e outros sentimentos negativos. E acaba que o nosso cérebro, então, ele passa a ter disrupturas, como que vazios, onde precisava acontecer uma conexão saudável, e isso vai redundar em mais erros. Por isso que é a partir dessa moral região do labor, em que eu sou alertada constantemente pela minha consciência, que eu vou exteriorizar a minha parte melhor, tanto quanto vou recolher a melhor parte do outro. Porém, vai acontecer de eu poder criar perturbação na linha das atividades que o Senhor tem me confiado, e com isso eu desconjunto a peça da minha existência, mas eu também desordeno existências alheias e desajusto outras peças na máquina do destino de cada qual. E isso é um risco, porque quando alguém ele perturba com as suas ações, o seu pensamento, o seu sentimento, a sua palavra, a sua atitude mental, o labor que o Senhor confiou a ele, ele vai levar esses desajustamentos, essas desacoplações na existência de outras pessoas também, não só na dele. E isso é um malefício que vai estar sendo levado. Como quando a gente considera alguém que tem uma mediunidade específica e passa a cobrar para entregar aquele serviço. E nesse sentido que o indivíduo que adentra esse areal, ele pode estar sendo instrumento de perturbação para alguém, porque chegado aqui, a gente vai perceber que vai contra a proposta de Jesus, que pediu para dar de graça. Então, quando o indivíduo ele passa a colocar um preço que ele impõe para alguém ir naquele congresso, adquirir aquele livro, ter acesso àquele curso, considerando aqui a intenção do lucro pelo lucro, isso vai significar que ele já não está fazendo essa gratuidade acontecer. E até mesmo, gente, a questão dos pedidos que chegam para nós, porque que nós sejamos a última porta que alguém bata para pedir ajuda. E essa ajuda, ela vai bater na nossa porta, pode ser materialmente falando ou espiritualmente falando. Porque quando alguém bate na nossa porta, considerando que nós estamos na Terra em regime de cooperação e que todos nós estamos sujeitos a precisar bater na porta de alguém, dessa premissa, alguém que venha a bater na minha porta é porque ela deve ter batido na porta de outra pessoa antes. E ao ter batido na porta de outra pessoa antes, recebeu uma recusa. Então, quando ela chega a bater na minha porta para pedir ajuda, eu sou mais uma das quais ela está pedindo ajuda. Eu posso cerrar, fazendo o fechamento desse ciclo, oferecendo a ajuda que ela precisa, ou eu posso, com a minha indiferença, a minha omissão diante da pessoa, fazer com que ela, depois de mim, tenha que bater em outras portas, até que ela encontre alguém que o benfeitor possa usar para auxiliá-la. Por isso, gente, que isso é muito sério, porque a gente acaba se enganando com as questões materialistas. E vai acontecer que, diante da necessidade que está diante de nós,
a gente acaba se omitindo de alguma forma. E isso significa essas perturbações, porque quando aquele indivíduo chega até mim estendendo a mão pedindo socorro, ele foi intuído pelo benfeitor a me procurar. Significa que o maior, sob a égide de Jesus, está contando com a minha caridade em ação para ajudar essa pessoa que se aproximou de mim. Então, se eu frustro essa rede do bem, eu prejudico muitos que participam dela. E vai acontecer esse aspecto da perturbação, onde eu vou prejudicar primeiramente a mim mesma e depois vou desordenar muitas existências outras, em que peças do destino maquinoso vão ser desajustados. E é quando a gente vai aí comprometendo a nossa roda samsara. Ao invés de a gente saindo dessas camadas de cebola para elevar, a gente vai se aprisionando ainda mais, em camadas mais internas. Nesse sentido que, chegado nesse momento de omissão, surgirá para mim o constrangimento inexorável diante da maior luta, que nomeamos como sendo o dever regeneração. Então, eu vou ser compelida a produzir reflexos inteiramente renovadores da minha individualidade mesma, à frente de tantos quantos fizeram credores das nossas cotas sacrificiais. Porque quando eu me omito em algo que eu poderia auxiliar, eu, na verdade, estou me tornando credora do outro. Visto que as cotas sacrificiais e de movimentos para auxiliar esse outro ficaram sem ser feitos. Por isso que o indivíduo vai, de forma compulsória, precisar receber o esposo atrabiliário, a esposa incompreensiva, enquanto uma imposição circunstancial. O chefe agressivo, a pertinaz moléstia, o infeliz subalterno, a compulsória tarefa benefício de outros, o doente filho, como espiritual gleba para intensivo esforço na recuperação de nós próprios. Então, esse intensivo esforço que é imposto a mim é para recuperar a mim mesma, via essa gleba espiritual, porque eu houvera me omitido. Porque seja na situação que for, onde nós estamos diante de necessidades uns dos outros, eu estou sendo contada pelo benfeitor como alguém que vai abrir o coração e vai fazer o meu melhor. Porque não é apenas nós pegarmos uma moeda na bolsa e via uma degradante esmola, lançar isso na mão do pobre da sorte, mas é aquela mansuetude doce que vai conhecer, vinda de Jesus, o caminho onde se encontra o infortúnio oculto. Então, nesse sentido que essa proposta, ela me leva a ir além do meu dever, que vai dar mais do que aquilo que o impositivo do dever me traçaria. Por isso que, se eu deserto do campo das obrigações duras em que eu estou sitiada, isso não valerá, por força dos naturais acontecimentos do caminho. De vez que, na intimidade consciencial, ainda mesmo que a alheia apreciação me liberte daquele ou desse imposto de renúncia e devotamento, e inclusive mesmo que eu seja aplaudida pelo mundo, ordena-me a razão que eu esteja de sentinela na obra de tolerância e paciência, amor e humildade, que intimamente fui chamada a atender. Porque a legal aparência do meu afastamento do labor não me regenerará perante mim mesma. A minha consciência continuará manchada. E vai acontecer de eu ser onerada invencivelmente por sensações ocultas,
de desgosto ante as minhas próprias fraquezas, que me sobrecarrega. Começando por irritações ligeiras, desalentos pequenichos, que acabam por me matricular, o espírito, nos institutos da delinquência, da enfermidade, nas valas frustrosas. Por isso, gente, que essa é uma proposta urgente, onde, quando nós trazemos a perspectiva de Kardec na obra da codificação, vai acontecer que vai ser trago para nós acerca daquilo que eu entendo como sendo o que me compete. Então, o dever seria a minha moral obrigação para comigo mesma, depois para com o outro, é a lei da vida. Vou me deparar com isso nas particularidades ínfimas, como nos atos mais elevados. Então, quando a gente considera do dever moral, o dever é muito difícil de cumprir, porque ele está em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Porque enquanto a minha paixão, a minha sombra, ela me fala para ir para a direita, o meu dever me diz que eu preciso ir para a esquerda. Então, a minha sombra, ela quer me levar para o lado oposto. Esse antagonismo torna muito difícil cumprir o dever. Não tem testemunha as nossas vitórias nesse areal, e as nossas derrotas não recebem repressão, porque é porta dentro da alma. Por isso que o mundo pode jogar confete em cima de mim, louva-me, e eu estar caída moralmente. A minha consciência saberá. Por isso, gente, também que nós temos que ter muito cuidado com o elogio, porque antes a crítica desonesta do que o elogio farto. Porque é uma casca de banana numa clara de ovo que a gente joga para o outro. Visto que, quando o indivíduo está conseguindo ser leal à sua consciência, e além do cumprimento do seu dever, ele vai ter a paz como resposta. Ele pode estar na turbulência que for, a casa pode desmoronar na cabeça dele, mas ele está em paz, ele está feliz. Nesse sentido que esse íntimo dever do indivíduo fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, que é o guardião da interior probidade, vai nos advertir, nos sustentar, mas muitas vezes se mostra impotente perante os sofismas passionais. Agora, se eu consigo cumprir o meu dever fielmente, nessa lealdade ao mestre dos mestres, isso me eleva. Vai ser trago para nós que o dever principia no ponto em que eu ameaço a felicidade ou a tranquilidade de outrem, e acaba na baliza em que não desejo ninguém transpõe em relação a mim. Quando a gente considera a questão da dor, todos foram criados iguais diante disso. A gente sabe que existem algumas diferenciações enquanto intensidade da dor. Tem aquele indivíduo que sente mais dor, inclusive pode chegar num quadro anômalo de fibromialgia. Tem aquele indivíduo que sente uma cota mediana de dor, e tem aquele indivíduo que sente pouca dor. O indivíduo que sente pouca dor, ele está desprotegido, porque a dor é um aviso de algo no organismo que está errado. Se eu não tenho esse comando adequado, eu posso estar com algum problema no coração e não ser avisada pela dor adequada. Posso estar com alguma disfunção no fígado e não ter o retorno da sensação que me avisa aquilo. Posso estar com uma inflamação no dente, não ajuizar daquela situação, porque não tenho retorno da sensibilidade. No entanto, gente, quando a gente fala da dor per si, isso é unânime. Grandes ou pequenos, destruídos ou ignorantes, sofrerão pelas causas mesmas.
Isso é necessário para que cada qual julgue em consciência sã o mal que pode fazer. Agora, com relação ao bem, que é vário, infinitamente nas suas expressões, o critério muda. A igualdade em face da dor é uma providência sublime de Deus, que quer que todos nós, instruídos pela comum experiência, não pratiquemos o mal, alegando ignorância dos seus efeitos, das suas consequências. Por isso que o dever é esse prático resumo de todas as morais e especulações. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta, do labor. É brando, é austero, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas conserva-se inflexível perante as tentações. Então, o homem que chega a conseguir o cumprimento desse dever, ele ama a Deus mais que as criaturas, mas ele ama mais a outro do que a si mesmo, porque ele vai ser escravo e juiz ao mesmo tempo da sua própria causa. Onde, para mim, eu tenho esse coração de juiz, para Deus de criança e para o outro de mãe. Então, eu preciso ter essa rigorosidade na minha autoanálise para que eu consiga essa bravura da alma. Visto que se algo vem a complicar, eu estou pronta a me dobrar, mas eu consigo dobrar e voltar mais fortalecida. Eu não rompo, eu não destrambelho minha circuitaria, que tem a ver com a longanimidade, a resiliência, que é a capacidade que o indivíduo tem de, mesmo em situações em que ele sofra deformações importantes do seu areal devido ao que está caindo sobre a sua cabeça, ele consegue, depois que passa aquilo, se retomar mais fortalecido. E isso vai dizer dessa forja, essa força moral, que as experiências difíceis vão talhando em nós. Porque ninguém se individua no Monte Everest. É nas dificuldades das interações, em meio aos nossos deveres, aquilo que nós somos convocados a realizar, a deixar de bom, que a gente vai estatuindo e talhando nobilitância. Se eu sou deixada com água de coco e banho de mar, eu não vou desenvolver metais morais. Eu vou ficar na minha menos-valia, na minha fraqueza, na minha preguiça, no meu desânimo, na minha vulnerabilidade, na minha suscetibilidade, no meu melindre. Por isso que o dever, ele é o mais belo laurel do nosso racional. Amamos o dever, não porque isso nos preserva dos males. Males esses que os terráqueos não podem subtrair-se, mas porque confere à nossa alma o necessário vigor ao nosso desenvolvimento. Então, amar o dever nos dá o vigor moral para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, que nós precisamos acontecer. Porque se eu me omito diante do meu processo de burilamento, vai chegar uma hora que eu vou ser obrigada a assumir isso. Então, antes que eu assuma logo e tente fazer alguma coisa de bom. Visto que, se eu paro no meio do caminho, alegando desânimo, que está muito pesado a bagagem, me prostro, entro na lamúria, na revolta, na rebelião, vai acontecer que, em meio a essas vibrações, eu vou ter estacionado, vou perder ensanches de brulamento, e vai chegar uma hora que vai cair uma situação sobre mim que eu vou ser obrigada a me movimentar e agir para tentar fazer alguma coisa de útil. Então, se o fato de eu deserdar da luta nobre só vai me levar a experiências mais difíceis, quando eu for impelida e obrigada a assumir esse caminho, antes que eu assuma nesse momento circunstanciais da minha vida e siga. Até porque, gente, nós estamos falando de degredo, que é uma das possibilidades que acontece, é o espírito endurecido que não deseja se reformar.
Então, nós temos, por exemplo, quando a gente considera da transição dos globos, nós temos aquele momento que aquele globo vai subir na escala dos mundos e tantos quantos não estejam alinhados com a nova vibração que vai começar a tomar aquele globo, esse indivíduo ele é sofrido degredo na sua direção para um orbe mais inferior. Então, se a gente considerar, por exemplo, Quiron, que também está sob a jurisprudência do Cristo, vai acontecer que lá os homens estão na idade das cavernas. Então, alguém de nós aqui na Terra degradado para Quiron, significa que nós vamos encontrar situações muito mais difíceis do que na Terra para nós. Porque aqui nós temos o conforto de um motorizado, de um remédio, de um pacote de batata que facilita para a gente alimentar quando a gente está sem tempo de preparar, de uma água que a gente encontra a hora que abre a torneira de casa. Mas num orbe primitivo, a gente não tem acesso àquilo que a gente precisa. Então, significa restrições árduas que são impostas para o espírito que estava num orbe mais evoluído e que não soube aproveitar. Mas a única maneira de eu aproveitar a minha estadia num orbe como a Terra é a minha utilidade. É aquilo que eu promovo de auxílio na direção da coletividade. Por isso que eu não posso desviar o cálice das minhas provas. Em seu sacrifício, o dever é penoso. E nos seus resultados, o mal é amargo. Mas essas dores quase iguais vão ter conclusões diferentes. Quando a gente fala do penoso dever no sacrifício que pede de nós, isso é um salutar veneno que restaura a nossa saúde, enquanto a amargura do mal nos seus resultados é nociva, como os feixes arruinadores do corpo. Então, se a gente sabe que praticando o mal é amargo nas consequências disso, e que vivendo o dever e atendendo a ele nos imperativos disciplinatórios é penoso os sacrifícios, sangues e suores que pede de nós, então antes optemos pelo dever, que vai ter aí essa restauração do nosso ideal interno, enquanto que praticar o mal vai nos arruinar, nos hecatombar. O dever irradia e cresce sob a forma mais elevada em cada um dos superiores estágios da humanidade. Não vai cessar jamais a nossa obrigação moral de filho para com o Pai, Deus Todo-Poderoso. Essa vai ter que refletir as virtudes do Eterno, que por sua vez não aceita imperfeitos esboços, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça aos seus olhos próprios. Por isso, gente, que mesmo em meio aos complexos das nossas dolorosas dívidas e aos bombardeios daquilo que nós colhemos por erros perpetrados até aqui, nós arrancaremos exitosamente e o Senhor nos levantará. Nos humilhemos para o seu superior desígnio, que deseja nos permitir experiências que nós saibamos usar para essas taliações em nós. Nesse sentido que é penoso e é um processo que a gente, à medida que é fiel a isso, a gente vai criando força. Vamos também ficando mais tranquilos, mais robustos, mais fornidos, serenos, porque a gente vai percebendo que, à medida que nós damos conta desse caminho, a gente vai sendo preparado para ele.
E isso descerra diante de nós essa feição religiosa e redentora do Espiritismo, que em toda parte acode, atendendo à ânsia de regeneração e de paz que pipoca por todo lado. É uma diversidade eminentemente significativa. E basta para nos dar a entrever a missão gloriosa e coletiva do Brasil como pátria do Evangelho, enquanto aí aquilo, gente, que estamos sendo preparados para sermos espalhados para outros locais. Então, a gente tem Bittencourt Sampaio, do livro Palavras Sublimes, nos dando essa assertiva. À medida que eu vou sendo fiel às minhas espirituais tarefas, com caridade de estudo, a me apoiar o esforço, eu vou recebendo a bênção do reequilíbrio e da saúde. Porque é uma verdadeira recomposição que a gente vai acontecendo, em que, de fato, nós vamos conseguindo ir fortalecendo as nossas fibras íntimas. E isso também significa novos recursos neuronais que a gente ativa, genes otimizados, porque a gente tem a capacidade com o nosso pensamento de neuroplasticar os nossos nervos e neurônios, e temos a capacidade com o nosso pensamento, com a nossa vibração e ação, de desativar genes deletérios e ativar genes benéficos. Então, não é tanto a informação que está a nosso dispor na circuitaria genômica, é aquilo que eu ativo e aquilo que eu desativo com a minha conduta e com a minha mente. Por isso, gente, que nós temos hoje um ramo promissor que é a epigenética, que nos fala desse caminho que está sendo tecido, de estudos que buscam compreender essa ativação e desativação de genes que nós conseguimos fazer. Inclusive, quando a gente considera a pineal, que é aí o órgão da mediunidade, até mesmo o indivíduo que coloca sua mediunidade com Jesus em ação e que faz disso um meio de doar-se ao semelhante, sem qualquer tipo de imposição de pagar pelo que ele está oferecendo, ou sem esperar qualquer retorno, mas ele faz isso de modo próprio, em caráter de renúncia e abnegação, ele vai tendo uma aprimoração da sua pineal e dos correlatos na ação que ele realiza. Então, ele vai percebendo que está sendo feito um aperfeiçoamento do trabalho que ele realiza. E também a gente vai percebendo ajustes que vão acontecer na partir daquilo que a gente vai produzir, que vai dizer da capacidade que nós temos. Então, aquilo que eu consigo colocar em prática vai dizer daquilo que vai podendo ser colhido a partir disso. Isso, por sua vez, vai funcionar à guisa de promissor ajustamento para mim, onde regiões vão sendo ativadas em mim, outras vão sendo desativadas. Até porque nós estamos falando de morte à prestação por moratória moralizadora. Porque o indivíduo, quando ele está na faixa da sombra pela sombra, ele pode estar se matando aos poucos, pelo suicídio indireto, por exemplo. E pode estar vivo por fora e morto por dentro. Por outro lado, quando o indivíduo ele chega nessa faixa do dever e faz além daquilo que é colocado para ele, ele vai produzindo os frutos daquela proposta e, ao mesmo tempo, ele pode ser presenteado com moratória. Como a gente tem o caso do Chico, do Divaldo,
que tiveram moratórias em momentos cruciais, onde tinha ali um descompasso do coração, uma dor aguda de infarto, e eles tiveram a continuidade das suas encarnações. Então a gente tem aí o Divaldo, que morreu com quase 100 anos, o Chico morreu com mais de 90 anos, porque foram espíritos leais a essas propostas que houveram feito antes de reencarnar, e que nesse sentido eles, ao invés de irem se matando à prestação, foram amealhando moratórias, em que eles puderem então permanecer mais tempo na Terra, devido aos frutos bons que conseguiram produzir. Por isso que essa experiência de nós estarmos nessa vilegiatura, ela vai dizer daquilo que eu sustento dentro de mim e daquilo que eu esparjo. E vai encerrar para nós esse emblema da figueira seca. Porque o indivíduo ele pode ter uma aparência do bem, mas não está conseguindo produzir nada de bom. Então, existe aquele orador que pode ter mais brilho que solidez, cujas palavras têm um verniz superficial que agrada o ouvido, mas se houver feito uma perscrutação, não vai encontrar nada de substancial para o coração. Você ouve aquilo e pergunta qual proveito tirou daquela situação. Então, nesse sentido, quando o Senhor traz para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, de eu ter meios de ser útil, de cooperar e não fazer. E é curioso, gente, porque quando o indivíduo ele tem uma determinada aptidão e algo que ele gosta de fazer, é um indício de uma ocupação que eu buscando vai me ajudar, até na minha recomposição. Quando a gente fala, por exemplo, de alguém que cuida de um ente doente e que é o arrimo emocional naquele núcleo familiar para esse que está acamado, acaba que esse indivíduo que está ajudando um ente acamado, ele precisa encontrar instantes de refazimento para que ele continue podendo ajudar. Por isso que quando a gente fala a questão de algo que a gente tem talento e que a gente consegue atender a isso, isso significa uma recuperação. Como a Sami, ela dizia que o período que a mãe dela tinha saído da UTI estava no quarto e ela ficava direto com a mãe no hospital. E ela, ali chegando umas 8 horas da noite, ela não dormia porque ela precisava ficar atenta à mãe, ele tinha recém saído da UTI. Então ela contou que deitava ali naquele sofá-cama que tem no hospital, que fica do lado da cama, que o paciente fica estirado. E ela, com o celular, colocava no YouTube para ouvir as palestras espíritas, ouvir músicas, também dessa leira. E ela disse o quanto isso a beneficiou. Porque quando o indivíduo ele tem essa despertação, vai descansá-lo algo que traz algum benefício para ele. Então, quando a gente considera um lazer, se pegar uma estrada supostamente para um descanso, eu acabo cansando mais. Considerando aí uma viagem que tinha sido proposta para um lazer. Mas, se eu pego um livro que é instrutivo, que me ajuda a refletir, aquilo para mim é um descanso, é um refazimento. Então, acaba que a gente vai encontrando os lugares de refazimento para nós, de força. A gente vai também percebendo aquilo que nos ajuda a melhor realizar o que precisamos.
Porque chegando aqui, a gente indo para aquilo que é refazedor, que recompõe nossas forças, a gente vai ter mais para doar para aquele acamado que precisa de nós. Até mesmo quando a gente fala em distribuição de tarefas. Mas é esse areal relacionativo, cooperativo, que funcionando permite que mesmo que uma mãe ela precise estar mais diretamente com aquele filho acamado, o esposo ou o filho do meio possa preparar a janta e deixar pronto para ela. Limpar um quarto, dar comida para os cachorros, no sentido de uma divisão de tarefa que permite que às vezes o indivíduo ele precisa estar mais próximo daquele que está acamado, mas ele tem auxílios em rede que o ajudam também a melhor realizar isso. Até mesmo, gente, quando a gente considera irmãos, porque às vezes uma mãe adoece e entre 6 irmãos, um fica mais sobrecarregado para cuidar. E essa divisão de tarefa pode ser feita. Porque uma mãe cuida de 6 filhos, mas às vezes 6 filhos não cuidam de uma mãe. E acaba que um é sobrecarregado. Inclusive aqui a gente tem o risco da contabilidade afetiva, porque quando nós estamos falando de quinhões de herança, enquanto a matéria pela matéria, que é enganadora, o indivíduo ele pode cobrar uma determinada parcela de herança daquele genitor, mas na verdade o que ele está reivindicando é carinho. É tentando compensar o que ele entende que não recebeu antes. E às vezes isso vai acontecer na forma como os irmãos agem diante de um genitor que esteja doente. Porque às vezes se o irmão entende que o outro recebeu mais, acha que ele deva ficar ali acompanhando aquele genitor doente por mais tempo, porque ele foi quem mais recebeu dos irmãos. Por isso que quando a gente consegue sair da nossa matemática materialista, a gente transcende. Porque então eu saio desse régua e eu passo a auxiliar e tomar esse labor para mim. Naturalmente que eu poderei propor uma divisão de tarefas, poderei fazer uma meio de campo para facilitar os horários, a agenda para aquela situação específica, mas eu tomo o labor para mim, ao invés de levar para outra pessoa ou cobrar de outra pessoa. Eu consigo enxergar aquela situação diante de mim e acolher e agir na direção daquilo. Por isso que, quando a gente considera o aspecto da carência, ela é perigosa. Porque então a gente acaba olhando pela ótica do nosso desmantelo afetivo as situações em torno de nós, e isso nos faz recuar. E aí, uma situação que eu poderia dar aquela cota de contribuição fica em aberto. Nesse sentido que muitas questões que são levadas para a justiça, de desarranjos e brigas em famílias, nada mais são do que contabilidades afetivas. Raiva não resolvida, vingança, rancor, carência, em que os indivíduos ali, eles, para reivindicarem alguma coisa, daquilo que eles entendem que deveriam ter recebido e não receberam, ou que deveria estar chegando na direção deles e não está, ele vai até um advogado, movimenta um processo judicial, mas no sentido de resolver aquilo dentro dele que está complicado. E não vai resolver, porque o processo judicial ele pode até ter um veredito favorável ao que eu pedi, mas eu vou continuar com a minha carência.
eu vou continuar com o meu desajuste. E nesse sentido que, a partir do momento que eu consigo sair da catastrofização e da vitimização, eu tomo a rédea do meu destino. E é aí que o indivíduo consegue abraçar o seu dever com mais amplidão. Porque ele vai tendo, então, a disciplina emocional também, para poder lidar com isso. E é curioso, gente, porque quando nós consideramos processo na justiça, existem muitos processos que dão um veredito favorável a uma dada causa, mesmo que aquilo não seja correto. Então, às vezes, nós estamos falando de justiça humana, que é falha, imperfeita, que às vezes é favorável para o erro. Nós, espíritas, sabemos que não existe injustiça, que o indivíduo, mesmo que ele não tenha cometido aquele latrocínio e foi acusado daquilo e foi para uma prisão, isso tem a ver com algo que ele trouxe antes. No entanto, nós seremos chamados a fazer a justiça de Deus acontecer, enquanto proteger o mais fraco do mais forte, enquanto defender aquele que caiu no malho de uma agressão, de uma incompreensão, com consequências nefandas para ele. Em sendo assim, nós seremos chamados a agir quando é na defesa do outro, porque diante de nós, em relação à nossa própria situação, a gente silencia. E isso vai significar que, nas questões de processos judiciais, existem erros. Porque muitos que entram na justiça e usam dinheiro para poder ter um dado resultado do processo que eles iniciam, estão sendo movidos pelas próprias sombras, pelas próprias paixões. Então, aqui, novamente, a gente cai na questão da nascente do coração, do móvel que está por trás. Eu preciso pesar as consequências das minhas mínimas ações, porque eu preciso renunciar a mim mesma, a minha própria personalidade, para poder conseguir eterização. Então, nesse sentido, como nós estamos falando de profissões, e muitos advogados, eles escolhem o lucro ao invés do que é certo, inclusive quando vão defender uma dada situação, mesmo sabendo que aquilo não é verdadeiro, eles optam fazer aquela defesa porque estão recebendo quantias avultadas para aquilo. Isso vai dizer desses desatrelos que acontecem, porque o interesse criminoso e materialista, ele está em toda parte. Então, em toda profissão, em todo clima, em toda cultura, a gente tem aquele que é materialista e aquele que é espiritualista, aquele que é bom e aquele que é ruim. E mesmo aquele que, mesmo que não seja ruim, mas que é omisso, o que é fazer o mal da mesma forma. Então, nós temos esses espalhamentos para toda parte, inclusive em todas as religiões. Tem essas misturas, até mesmo entre os ateus. Nesse sentido, que um ateu, ele pode fazer mais o bem do que alguém que está atuante no centro espírita. Por isso que o que vai dizer de nós é o nosso testemunho. E nesse sentido, aquilo que nós advogamos e aquilo que nós procuramos. Porque até mesmo quando a gente considera a questão de procurar uma justiça, para garantir algo para mim, é uma forma de defesa própria, ou de justificar minha imagem, ou de garantir para mim. Mesmo que isso signifique tirar dos outros, porque a gente tem casos que um irmão entra na justiça por causa de quinhão de herança material e ele, para receber o que ele quer, ele vai tirar a casa que o outro tem para morar e ele opta tirar mesmo assim. Então, essa sanguessuga que a gente traz, que é insaciável e que eu preciso domar. Por isso que o dever é um desafio, porque cumprir o meu dever e para além dele, é eu conseguir vencer minha sombra. É eu conseguir acender minha luz.
Então, considerando que nós somos espíritos milenários, que temos muito mais erros do que acertos até aqui, na nossa trajetória evolutiva, e que estamos, desde ontem, despertos para as realidades do espírito, para as reformas que precisamos fazer em nós, porque o nosso despertamento é recente. Até ontem a gente não viu o outro. A gente passava por cima de quem fosse para alcançar para nós, para garantir o nosso. Considerando que o nosso despertamento ele é recente, e nessa romagem que a gente fez até aqui, a gente tem muitos mais erros do que os acertos, as coisas boas, é difícil a gente vencer nossa sombra e esse arsenal de experiências de quedas que a gente traz e manter a nossa luz acesa pelos sentimentos elevados, compaixão, perdão, caridade, renúncia. Então, por isso que quando nós vamos conseguindo acertar nesse caminho do atendimento ao dever, isso não tem testemunha, não tem plateia, porta dentro da alma, mas minha consciência saberá. Por outro lado, quando eu caio novamente e percebo que não dei conta de sustentar a vitória sobre a minha sombra, não vai ter repressão vindo de fora, mas a minha consciência novamente saberá. Nesse sentido que ela vai registrar como uma mancha consciencial, e eu precisarei, com esse movimento porta dentro da alma, retificar, consertar o meu deslize e a minha falha. Por isso, gente, que é um caminho redentor e é um caminho porta dentro da alma. Só eu posso fazer isso por mim. Nesse sentido, questionar nossa consciência pelas reflexões dos nossos atos e atitudes diários. Começar do nosso pensamento, passando pelo nosso sentimento, palavra, ação, conduta mental, testemunho, onde nós possamos identificar as nossas falhas, estudar as nossas imperfeições judiciosamente, para irmos nos desembaraçando delas. Porque então a gente vai rompendo os nossos liames imperfeitivos, com a nossa ação de auto-melhoramento, com as nossas correções das nossas falhas, com as certificações morais que a gente precisa fazer. Então, a partir dessa análise conosco mesmo, fria, sem obnubilação e de forma corajosa, enxergando minhas falhas, minhas atitudes reais, os móveis por trás nascentes do meu coração e fazendo o alinhamento disso com Jesus. Porque a partir desse autoconhecimento e desse acompanhamento observativo, paciente, vigilânico e na oração diária, eu vou conseguindo então ir alinhando com a proposta do Mestre. Então vai sendo possível eu, mesmo tendo quedas que não sofrem o alerta externo, que eu é que preciso dar conta de enxergar aquilo e consertar, porque a minha consciência me avisa, se eu estiver atenta. E mesmo eu tendo vitórias morais que não recebe o confete externo, que é a minha consciência que vai assimilar e precisar sustentar aquela tocha acesa, eu vou conseguindo fazer esse avanço. Porque o avanço com Jesus é atender o nosso dever. E Ele mesmo vai nos preparando para demandarmos além do que já tenhamos conseguido fazer até aqui.